Queridas, hoje a gente vai falar de um resumão da Lei 8080. Essa daqui é a lei que mais cai em concurso, então vocês precisam ter ela na ponta da língua. 2 dicas para estudar o SUS de uma forma geral. Primeiro, pense sempre em exemplos. Leu alguma coisa? E é isso que eu vou fazer com vocês hoje, a aula inteirinha que Deus deu. Eu vou sempre trazendo algum exemplo para você gravar na cabeça. Por quê? Quando você bater lá na prova e olhar aquele texto, você tentar decorar não é a melhor opção. Tem alguns pontos que a gente precisa decorar, mas tentar decorar não é a melhor opção. Por quê? Porque pegar pingo no i ali é muito difícil. Então, se você tem alguns exemplos na mente, na hora que você lê, você consegue recordar. Fechou? Então, sempre procure um exemplo. E a outra dica, antecipe o erro. Nossa, como assim? Olhou alguma questão? Isso eu vou fazer com você também. Olhou alguma questão, algum texto aqui na nossa lei e você falou assim, nossa, isso está estranho, parece que está errado. Marca com marca-texto vermelho. Você precisa ver esse assunto mais vezes, porque senão você pode olhar na prova e ter essa mesma sensação. Daí o que vai acontecer? Você vai marcar como errado. Viu alguma coisa aqui no texto e você falou assim, nossa, isso se fosse na prova eu ia falar que é errado? Marca de marca-texto e olha bastante vezes. Então, beleza, a gente vai começar falando da Lei 8080, dela que a gente vai falar hoje. O que a gente tem que pensar? No cenário que essa lei aconteceu. Então, por que é 8080/90? Que é justamente o ano que ela foi criada. Como que isso aconteceu? Lembra que antes a gente não tinha o SUS, a gente não tinha a saúde como um dever do Estado? Antes a gente só tinha acesso à saúde quem tinha uma carteira assinada. Ok? Era um benefício previdenciário e não um direito adquirido. Daí a gente teve lá a nossa Constituição de 88 e ele começou a falar assim, agora saúde é dever de todo mundo. Beleza? Daí a gente teve 88, ele jogou essa informação e falou assim, cria o SUS. E aí? E o povo ficou olhando um para a cara do outro e falou, e agora como que isso vai acontecer? Daí veio a nossa Lei 8080, 2 anos depois, e ela vai ser uma lei, né, uma lei meio que organizativa também do SUS. Ela vai falar como ele vai acontecer de fato. Então eu gosto de brincar que a Lei 8080 inventa, tá? 8080 inventa, porque ela vai inventar o SUS. Ela vai falar os pingos nos is de como a gente vai fazer. Ela vem de parzinho com a Lei 8142. Tá? A nossa Lei 8142, ela vem de parzinho. Elas juntas vão fazer a nossa organização. Sempre que a gente pega uma lei, logo no cantinho, assim, meio que justificado para o lado, tem uma informação, algumas letrinhas. Essas letrinhas são extremamente importantes porque elas vão falar pra gente do que a lei vai falar realmente. E aqui, é isso que está na nossa Lei 8080. Então, dispõe sobre condições para promoção, proteção e recuperação de saúde e a organização e funcionamento dos serviços correspondentes e da outras previdências. Ou seja, ele vai falar pra gente como que a gente vai fazer a assistência em si, como que vai fazer prevenção, promoção e tudo mais, e vai falar aqui como que a gente vai organizar e funcionar, certo? Logo abaixo, ele já vem com uma definição da saúde que é extremamente importante. Ele fala assim, ó, a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado promover condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Antes da Constituição de 88, a saúde não era um direito de todos. Agora veja, a saúde é um direito de todos e ainda é um dever do Estado. Ou seja, o Estado tem que prover meios para dar saúde para nossa população, certo? E aí, ele fala um outro textinho, justamente para tirar um pouquinho dele da reta. Porque, veja, se tudo que está relacionado à saúde é um dever do Estado, seria muito fácil eu pegar lá, Deus me livre e guarde, meu marido que está doente me enchendo o saco, jogar ele lá na porta do SUS e falar assim, não é você que tem que dar saúde? Então vai que o filho é seu. Não. Ele fala o seguinte pra gente, o dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas, da sociedade. Certo? Então veja, eu como um membro da família não excluo o meu papel. Não exclui o papel da sociedade de ter que arrumar meios para você ficar mais saudável. Não exclui o dever da empresa de trabalhar para que a saúde daquele funcionário aconteça. E isso eles trocam muito na prova, tá? Ambos aqui. Na prova eles colocam um nãozinho, copia o texto igualzinho e fala assim, mas não é um dever do Estado.
Então já vai aí um erro. E aí ele fala assim, não exclui o dever dos familiares, porém as empresas são isentas. Mais uma coisa que ele pode acontecer. Então pequenos detalhes aqui a gente já vai conseguir lembrar. Lembra desse exemplo aí, que eu falei que ia jogar meu esposo fora lá na porta do SUS? Lembra que aí você vai lembrar que a gente não pode excluir os nossos deveres, ok? E a composição do SUS? Se eu te perguntar assim de bate pronto, qual que é a composição do SUS? Provavelmente você vai olhar para a parede e vai falar o postinho, o hospital. Não, a gente tem um texto que fala exatamente disso. Eu vou ler com as palavras deles, porque isso é importante para que você consiga assimilar, né, o que tem na legislação. Depois a gente vai traduzir para nossa fala. Então vamos lá, o conjunto de ações e serviços prestados por órgãos e instituições públicas, federais, estaduais e municipais, de administração direta e indireta, e mantidos pelo poder público, constituem o SUS. Certo? Aqui ele fala o seguinte, o que vai entrar no SUS? Tudo que for de instituição pública, não importa se é municipal, federal ou estadual, eles vão fazer um conjunto e todos eles vão entrar, certo? Aqui na prova, o que eles podem fazer? Tirar o federal, por exemplo, ou só deixar o federal. Instituições federais, não. O que for da União vai compor o SUS. O que for do município vai compor o SUS. Por quê? Porque o nosso sistema é único. Tudo vai fazer parte de algo maior, que é o sistema em si. Beleza, então a gente vai ter as instituições públicas de todas as esferas e depois ele acrescenta assim, de administração direta e indireta. O que ele quer dizer com isso? Vamos supor que eu sou prefeito do município de Conchinchina da Silva, né? E aí eu faço um concurso e contrato alguns funcionários. Eu, prefeitura, fiz o concurso e contratei. Esses funcionários que estão entrando para trabalhar na minha prefeitura, eles vão estar sobre a minha administração direta. Não tem nenhum intermediário entre eles e eu. Eu mando, né? E eles vão prestar o serviço, certo? Administração indireta. Outra possibilidade que a gente tem são os serviços terceirizados, que podem acontecer também com as OSS, né? As Organizações Sociais de Saúde. Como que funciona? Eu contrato uma empresa e essa empresa tem os funcionários. Veja, aqui é diferente do concurso, onde eles estão pela minha administração direta. Aqui, esses que a gente tem uma empresa intermediando, a gente vai chamar de administração indireta. E isso é permitido no SUS. Da mesma forma, ele vai compor. E aí até já fica um pensamento. Se eles vão prestar serviço para mim, mas não são diretamente contratados por mim, eles vão seguir a regra do SUS ou a regra da empresa que ele trabalha? Vai seguir a regra do SUS e ponto e acabou. Estar dentro do SUS é regra do SUS e ponto, independente se ele tem uma empresa que faz esse intermédio entre a gente. Beleza, então já vai ser aqui, diretas e indiretas mantido pelo poder público. Perfeito. Depois ele fala mais um pontinho pra gente falando de iniciativa privada. A iniciativa privada pode participar do SUS? Isso daqui, juro, deve cair por ano, sim. Tô falando de vozes da minha cabeça, a fonte, né? Mas deve cair pelo menos umas 1000 questões, pensando dessa daqui. Então vocês precisam anotar aí no resumo de vocês, tá? A iniciativa privada pode participar do SUS? Sim, pode, mas não é de qualquer jeito. Tem uma palavra específica que vocês precisam lembrar. Ela pode participar em caráter complementar. Aqui na prova eles trocam essa palavra por qualquer outra coisa que der na telha deles. Então, em caráter prioritário, em caráter primordial, tudo isso vai tornar errado. E o que ele quer dizer com vai poder participar em caráter complementar? Geralmente é para complementar os serviços que o SUS não está conseguindo oferecer. Então, o maior exemplo aqui para vocês conseguirem lembrar, em São Paulo teve umas campanhas de tomografia de Corujão, né? Eu sempre dou esse exemplo, porque é perfeito. A fila de tomografia estava gigantesca no Brasil. Os serviços, os lugares que a gente tinha tomografia em São Paulo não conseguiam dar conta daquilo que estava acontecendo, né? Não conseguiam zerar aquela fila. Daí foi feita uma parceria com locais privados. E aí, depois do turno deles,
Então, contratou uma empresa, um lugar de tomografia, e aí depois do turno deles de trabalho, eles atendiam esses pacientes do SUS, e obviamente não é porque eles são bonzinhos, né? Pode ser também, mas também tem um aspecto financeiro correlacionado. Ou eles ganharam por isso, ou eles ganharam em verba, né? Ou eles ganharam em benefício, às vezes anularam algum imposto, alguma coisa desse tipo. Então eles complementam algo que está vindo do SUS, certo? Mas é sempre um complemento, nunca vai ser o foco sempre vai acabar estando dentro do SUS, certo? Agora a gente vai falar dos objetivos do SUS. Isso daqui cai muito na prova também, porque eles vão pegar, a gente só tem 3 objetivos no SUS. Fácil, assim, 3 objetivos. Anota aí e marca texto já. 3 objetivos e pronto, acabou. Eles vão pegar na prova e vão pegar algumas outras coisas que parecem bonitas ao nosso ouvido. Então, por exemplo, vai pegar algum princípio e colocar no lugar. Aí você fala assim, isso eu sei que tem no 80-80. Tá bom, mas não tá no lugar errado. Se tá no lugar errado é um princípio, não é um objetivo, ponto, acabou. Certo? Não cai em pegadinha. Tá bom? Porque eles fazem muito, tá vendo? Já falei umas 5 de pegadinha que eles fazem aqui. Então, a gente vai ter 3 objetivos. Ele só vai fazer o foco são os 3. Primeiro, ele vai atuar, né, identificar e divulgar os fatores condicionantes e determinantes da saúde. A gente não tem que pensar no SUS só como assistência. Ele não vai agir na prevenção também? Ele não vai agir com promoção de saúde? Então, ele vai precisar agir nos fatores condicionantes e determinantes de saúde. Ou seja, agir antes desse paciente ficar doente. Então, aqui eu coloquei um exemplo para vocês conseguirem lembrar. Vou ler porque tá pequenininho. Uma reportagem, né, um estudo do SUS, que falava assim, condições de trabalho dos profissionais de saúde no contexto da Covid-19 no Brasil. E aí ele falava muito sobre os fatores que desencadearam alterações psicológicas e tudo mais. Veja, aqui ele fez um estudo de algo que pode levar a um adoecimento. Entende? Aquela condição de estresse, e fazendo essa identificação e divulgação, a gente consegue fazer prevenção de saúde, certo? Então ele vai agir lá nos fatores condicionantes determinantes. Outro, ele vai fazer formulação de política. Daí ele complementa, né, falando assim, formulação de política no contexto econômico e de ações que possam garantir o artigo 2º dessa lei. Eu acho que é o 2º, não tenho certeza. Mas que é aquele que a gente falou, que a saúde é um dever do Estado. Então a gente tem que fazer políticas para assegurar que a saúde seja de fato oferecida para nossa população, certo? Políticas de que forma? O Brasil Sorridentes é um ótimo exemplo para a gente pensar. O que acontece? Antes do Brasil Sorridentes, a gente tinha na odontologia só como um atendimento básico, a gente não tinha especialidades, né? Então tinha restauração, extração, mas a gente não tinha endodontia, a gente não tinha prótese, e aí fizeram aquele levantamento epidemiológico, sabe? Que é aquele que acontece no Brasil inteiro, e aí viram o seguinte, que a necessidade naquele momento era mais de ações de atenção secundária do que de atenção primária. E o que criaram então? Criaram um programa que pudesse englobar isso, uma política para gerar saúde. Por quê? Se a gente está oferecendo naquele ponto, ele viu aquela necessidade ali e estava oferecendo só uma atenção básica, não dá pra gente falar que estava oferecendo saúde, entende? E o terceiro, mais fácil de todos, que esse é óbvio, é de promover assistência também. Então ele vai promover promoção, proteção, assistência, recuperação da saúde. E sempre ele vai ter um foco mais pro preventivo, mas não vai anular o restante. Fechado? Atuações do SUS. Aqui a gente vai passar bem rapidinho, né? Não vou enrolar muito, mas quais são os campos de atuação do SUS? O que eu gosto de fazer um exercício com vocês de pensamento é que, sabe, pensa naquela pessoa mais chatinha e frescurenta que tem no seu convívio, que fala assim, eu não uso o SUS não, eu não gosto disso, ou alguém que é contra o SUS. Com certeza você conhece alguém. E eu vou te provar que este fulano usa o SUS.
A gente usa o SUS. Mesmo se você nunca pisou dentro de um postinho, mesmo se você nunca pisou dentro de um posto, de um pronto-socorro público, você usa o SUS. E vamos provar aqui. Então, quando eu te provar isso, você vai conseguir pensar automaticamente nesses pontos onde a gente tem as atuações do SUS, que são os campos de atuação dele de fato, aonde que tá as funções dele. Primeiro, ele fala assim, execução de vigilância sanitária, epidemiológica, saúde do trabalhador e assistência integral. Vigilância sanitária. Então aqui, se o nosso amigo fresquinho, ou eu, né? Se eu sou amiga fresquinha e falo que não uso o SUS. Se eu vou no meu restaurante lá comer meu sushizinho cru e volto para casa e não tenho um piriri, eu usei o SUS. Por quê? Porque tem normas para aquilo acontecer. A gente tem uma vigilância sanitária que fala que a geladeira tem que estar a tantos graus, que tem que ter um armazenamento da comida de tal forma, que tem uma data de validade das coisas. A vigilância sanitária cuidou. Outro ponto, vigilância epidemiológica. Poxa, quer ver algo mais real do que a época do Covid, né? Se a gente não tivesse a vigilância epidemiológica mapeando os casos, mostrando lugares de surto, a dengue também é algo muito, muito marcante, né? Aquele bairro tá com surto de dengue. A vigilância epidemiológica consegue mapear isso e consegue transformar em ações de prevenção. Então, veja, se eu não fiquei com dengue, eu usei o SUS, porque a vigilância epidemiológica agiu indiretamente. Saúde do trabalhador, então aqui a gente tem o Sereste, não sei se vocês já ouviram falar, que é até um exemplo, né, pra gente dar. Mas se a gente tem um acidente de trabalho, a gente precisa procurar um local que tenha justamente esse atendimento pro trabalhador. Então, não sei se vocês já fizeram esse rolezinho, espero que não, eu já fiz. Então, teve um acidente pérfuro, você precisa ir para algum lugar de atendimento especial, né? E aí eles vão fazer a testagem e tudo mais. Aqui entra também acidente de trabalho, entra também alterações que a pessoa pega por atividade repetitiva, por exemplo, tendinite, né? Então, a saúde do trabalhador seria isso, tudo que envolve processos de saúde e doença envolvendo o trabalho, o SUS vai trabalhar aí também. Assistência é óbvio, né? Então, desde uma vacinação, esse é outro exemplo maravilhoso pra gente dar. Quem nunca tomou uma vacina no postinho, né? E aí inclui até a farmacêutica. Por quê? Se ela compra, essa pessoa chatinha aí, se ela compra um remédio na farmácia, que ela pagou lá, sei lá, R$300 no remédio na farmácia, ela usou de certa forma o SUS. Porque a gente vai ver que ele participa de todo o controle de produção de medicamento também, de como que vai armazenar, tem alguma receita especial, tudo isso vai estar englobado. O saneamento básico, ele também participa do saneamento básico. Então, por exemplo, se você passa na rua e não vê esgoto a céu aberto, o SUS está agindo. Ordenação de recursos humanos. Então, se na sua faculdade você teve uma aula de saúde pública lá, não é porque essa faculdade é boazinha, porque ela fala assim, vamos preparar o fulano para poder trabalhar no SUS. Não, é porque isso existe um dedo do SUS. Ele ordena essa formação também. Então, até esses cursos de UNASUS, né, de capacitação para Covid, que acontece gratuito, é tudo dedo do SUS. Vigilância nutricional. Esse daqui é outro exemplo maravilhoso. Antes, por exemplo, a água mineral não tinha uma obrigatoriedade de mostrar a quantidade de flúor que tinha naquela água. Hoje é obrigatório, você vira lá, você consegue ver a concentração. Por quê? Aí existe até um controle, pensando de um ponto de vista sanitário, não só nutricional, né? Porque pode causar doença. E se todo alimento que a gente compra tem aquela tabela nutricional também, é dedo do SUS, que hoje é obrigatório ter. Colaboração na proteção do meio ambiente. Isso na prova eles colocam muito. E aí, a gente tem que pensar no meio ambiente aqui como meio de ambiente do trabalho. Então, veja, ele vai controlar, por exemplo, uma empresa com visitas periódicas para ver se
até participando daquele sindicato, sabe? Para ver se aquela empresa não tem um risco. Outro exemplo de computador, né? Que aí já falaram que tem um tanto de hora que a gente pode ficar direto no computador, depois tem que ter um descanso de alguns minutos, não tem tudo isso? E tudo isso é dedo do SUS. Então, esse meio ambiente, quando ele fala aqui, tem um pouco de meio ambiente que a gente pensa em árvore e tudo, né? Porque vai agir de certa forma, indiretamente na nossa saúde, mas também tem esse ponto de vista do trabalho, do local que essas pessoas trabalham, de empresas, e nesse sentido, entende? Política de medicamento e insumo, então, isso daqui eu já até falei, se a gente consegue comprar um medicamento na farmácia e ter a garantia que aquele medicamento vai funcionar, que ele não é farinha, não é sal que está ali dentro, que é um medicamento real, é porque o SUS participa tanto da formulação da política quanto da produção de fato, com essa vigilância em cima. Fiscalização de serviços, então, se hoje a gente consegue ir tranquilamente confiar que o ambiente está saudável no ponto de vista de biossegurança, é porque tem uma fiscalização também. Então, até nos consultórios, né? A vigilância vai lá e pede o seu caderninho para ver o funcionamento do autoclave, se está acontecendo de uma forma adequada. Não está acontecendo? Fecha a porta daquele lugar. E aí a gente não oferece mais problema nenhum. Fiscalização, inspeção de alimentos e bebidas. Então, se a gente consome uma água e essa água está pura, essa água não está contaminada, é porque o SUS está funcionando também. Tem coisa demais, né, do SUS. Olha, a gente vai até o 11, se eu não me engano. Olha quanta coisa a gente tem no campo de atuação, né? Então lembre desses exemplos que vai ficando bem mais fácil. Outra coisa, drogas tóxicas, radioativas. Não sei se você vai recordar, mas já teve um acidente, né, radioativo no Brasil, lá em Goiânia. O que aconteceu? Um equipamento, eu acho que era de tratamento de câncer, foi largado em algum lugar, e aí, se a gente não tivesse, de fato, normas para aquilo, ele foi largado num terreno baldio. E aí, os rapazes que vendiam metal foram lá e abriram e pegaram aquele material que era radioativo. A criança morreu, daquela família, porque teve intoxicação radioativa. Então, veja o impacto que isso pode acontecer. Se hoje a gente tem um controle extremamente rígido sobre essas possibilidades, é justamente por causa dessa função do SUS também. Ele vai controlar como que a gente vai manter o nosso raio-x do consultório funcionando, vai controlar os cuidados que a gente tem que ter com o paciente que recebeu radiação naquele momento, drogas tóxicas, amálgama, né? Se hoje a gente tem os cuidados com a amálgama, pensando na nossa proteção do meio ambiente, é tudo porque existe uma vigilância em cima. Desenvolvimento científico, isso também cai na prova. O SUS participa do desenvolvimento científico? Sim. Tá aí o exemplo da vacina. A gente, até como incremento, né? Ou seja, financiamento mesmo, dinheiro para pesquisa, porque isso contribui. Então a vacina foi um grande exemplo, né? Tinha um super mutirão aí de várias fontes, mas o SUS, ele tinha um incentivo forte aí, justamente porque precisava desenvolver a vacina. E mesmo quando não tem nenhum boom acontecendo, as pesquisas estão acontecendo também. Então aí, hepatite, HIV, a gente não vê tanta coisa acontecendo, é justamente por causa desse incremento. E aí, para finalizar, ainda tem as políticas de sangue. Então, lembra que antes era fácil ter uma porcentagem de contaminação quando você fazia uma transfusão de sangue? A gente tem até por causa do avanço dos conhecimentos, mas também por causa dessas políticas que vão nortear todo o cuidado que a gente tem que ter. Então, vigilância sanitária, para não confundir com vigilância epidemiológica, o que você tem que pensar? A vigilância sanitária é aquela lá que eu falei do peixinho lá da nossa amiga fresca. Se aconteceu algum surto, aconteceu alguém foi no restaurante e passou mal, é a vigilância sanitária que vai ter que agir. Então, tudo isso que for de controle das coisas já acontecendo. Quando a gente pensa na vigilância epidemiológica, é para evitar de acontecer.
Então a vigilância epidemiológica ela vai trabalhar com dados, com monitoramento para avaliar qualquer mudança que pode acontecer naquele padrão. E aí pode ajudar a identificar se tem algum surto, uma epidemia ou não, tá? Então pensou em vigilância sanitária? Vamos só aqui nas partes mais importantes. Ela vai servir então para ele tentar diminuir ou prevenir riscos à saúde. Ela vai estar sempre envolvendo problemas sanitários. Então pensa lá no peixinho, evitar que um peixinho estragado vá pro restaurante. E ela vai abranger 2 pontos, os controles de bens, então tanto de, por exemplo, aqueles remédios, creme, sabe? Creme para eliminar a celulite, aquilo funciona, aquilo é prejudicial ou não? A vigilância sanitária controla isso. É liberado pela Anvisa, ou seja, menos pior, certo? Então lembra disso, que ele vai controlar esses bens e vai controlar também serviços que influenciam diretamente a saúde, certo? Então é tanto bem quanto serviço. Agora, e a vigilância epidemiológica? A vigilância epidemiológica ela vai trabalhar com dados. Então, se a gente faz, sabe aquela notificação compulsória? Fez um diagnóstico no paciente com HIV, a gente precisa preencher uma ficha e avisar a vigilância epidemiológica, é justamente para ela conseguir identificar esses padrões, essas mudanças nos fatores determinantes e condicionantes. Então, aqui é antes de acontecer qualquer alteração. Ok? Lembre disso, porque é comum eles trocarem as definições lá na nossa prova. E os princípios? Aqui é algo que cai muito pegadinha. Por quê? Porque a gente aprendeu que princípio e diretriz são aqueles 6 e pronto, acabou, né? Mas não tem nenhuma lei que fala isso pra gente. Entrou meio que no nosso senso comum. Não é algo que tá falando assim, a lei 8080 fala que a gente tem 6 princípios. A gente tem muito mais. E aí, o que você pensa na prova? Então bateu, falou lá de princípio e diretriz da 8080, vou tentar procurar universalidade, equidade. Não, só isso você não vai conseguir. A gente tem uma porrada de princípios. E a outra diferença aqui que eu queria que vocês prestassem atenção, anota no seu resumo. Porque na 8080, ele não diferencia princípio de diretriz. Tá? Então ele dá o nome de todo mundo, vai ser só princípios. E aí eu coloquei aqui só a palavra importante pra gente ver. É claro que ele coloca um textão, mas se você souber essas palavras já vai ficar bem fácil. Vou falar muito rapidamente deles também, para não consumir muito tempo, mas a universalidade, ou seja, todo mundo tem direito a entrar no SUS, tá falando de acesso. Integralidade, todos os níveis de atenção acontecendo. Promoção, recuperação, assistência, preservação da autonomia. Aqui não é pensando que o SUS vai falar assim, fulano, você tá com tal doença e vai tomar isso e ponto e acabou. Não, a gente vai preservar também a autonomia daquela pessoa. Por exemplo, algumas religiões que não podem fazer transfusão de sangue, você não pode obrigar essa pessoa a fazer a transfusão. A gente preserva a autonomia dela. E isso vai entrar como um princípio, ok? Igualdade da assistência, então não tem nenhum tipo de privilégio. E isso é muito comum de aparecer na prova, que vai ter igualdade da assistência, exceto para os mais carentes que têm prioridade. Não, tudo que estiver falando de carente na prova, foge que é cilada, tá? Pode ter a equidade, né, de favorecer quem precisa mais, mas ele não vai falar de carente. Então, por exemplo, um acesso diferente para quem tem um problema de alguma comorbidade, né? Mas nunca vai colocar carente, tá? Foge disso. Direito à informação sobre a sua saúde. A pessoa tem o direito de saber o que está acontecendo, né? Não é aquilo de um médico numa visão antiga, onde o médico olha e fala assim, olha, tudo bem, vai embora. Não, a lei tem o direito de saber, olha, eu tô te pedindo o exame disso e disso e disso, o seu colesterol mostrou que tá tudo ok, o seu fígado teve uma alteração, mas não é nada de se preocupar. O paciente tem direito de saber tudo o que está acontecendo com ele. Divulgação de informações sobre os serviços e a utilização para o usuário. Então, é algo muito comum, que a gente vê na porta do postinho. Se você nunca foi, tá perdendo coisa, porque vai dar você lembrar. Na porta do postinho fala assim, temos serviço de odontologia, Papa Nicolau, às segundas-feiras, tem tudo escrito certinho.
justamente porque é um princípio que tem que ser seguido. A gente tem que informar os nossos usuários justamente do que a gente tem para oferecer e como que eles podem chegar a usar de fato. Outro princípio, usar a epidemiologia para estabelecer prioridades. Então veja, se a gente tivesse dinheiro só para tratar duas doenças, tem duas doenças, e a gente tivesse dinheiro para tratar só uma, a gente poderia usar justamente a epidemiologia para ver, nossa, qual que está matando mais? Qual que tem um impacto maior? Vamos estabelecer prioridades. Participação da comunidade, através de conselho e conferência. A população vai cobrar de fato do seu direito está acontecendo. Vai cobrar que as políticas sejam efetivas. A descentralização. Descentralização é a gente dividir o poder. Porque antes quem mandava era o Ministério da Saúde, ponto e acabou. Agora a gente dilui as responsabilidades com um foco no município. Quem que vai trabalhar mais? É sempre o município. Por quê? Porque tem essa descentralização que preconiza isso. A gente vai pensar também na regionalização acontecendo em uma rede de serviços. Pegar uma região toda com vários pontos de atenção acontecendo, certo? Integração. Então a gente vai tentar fazer com que tanto as ações assistenciais quanto do meio ambiente, quanto do saneamento, sejam todos feitos em conjunto. Não é separar um ponto de atenção do outro. Conjugação de recursos financeiros. Aqui é aquilo que a gente falou no início, né? Tudo vai fazer parte do SUS. Não importa se é municipal, se é estadual, se é federal. Tem uma conjugação, tem uma união dos nossos recursos, tá? Tudo para formar o nosso sistema único de fato. Capacidade de resolução ou resolutividade, capacidade de conseguir entrar no sistema e resolver de fato o seu problema. Organização para evitar duplicidade. Veja, a gente não pode ter, por exemplo, no município, duas coisas acontecendo para o mesmo fim e tá sobrando vaga. Então cancela um e deixa um só, porque a gente vai tentar otimizar nosso recurso, entende? Vamos supor que tem 5 polos de raio-x, mas nenhum deles completa a agenda todo dia. Então vamos diminuir, evitar essa duplicidade. Atendimento, e por último, né, ele fala de atendimento para mulheres e vítimas de violência doméstica, e esse atendimento ele deve englobar tudo que envolve esse problema. Então, desde da prevenção ao atendimento psicossocial, às cirurgias plásticas, se tiver alguma alteração que acontece nesse paciente. Então, aqui a gente tem também um princípio que vai falar só sobre essa violência doméstica. A organização do SUS, aqui é muito fácil, mas é algo que causa confusão. Se a gente tem 3 esferas, União, Estado e município, a gente só vai ter um que manda em cada um desses pontos, entende? A gente não pode ter, no aspecto da União vai mandar esse órgão. Não, é um só em cada um deles. E quem que vai mandar no âmbito federal? Vai ser o Ministério da Saúde. Então, no âmbito da União, ele vai ser representado pelo Ministério da Saúde. E no âmbito estadual, a gente vai ter a Secretaria de Saúde. Então, Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais, certo? E no município, qual que vai ser o órgão que vai participar? Vai ser a Secretaria de Saúde do município tal. Secretaria de Saúde de São Paulo, Secretaria de Saúde de Belo Horizonte. Então, na prova, eles podem trocar. Falou de Ministério da Saúde, você tem que pensar que é o âmbito da União, o âmbito federal que ele está falando. Falou de Secretaria do Estado, ele está falando do âmbito estadual. E o municipal, a mesma coisa. E as comissões? Provavelmente você já ouviu falar de CIB e CIT e fica pensando, mas que é isso que ele está falando? Lembra que a gente tem os órgãos, né? Então a gente tem a CIT e a CIB. Né? A gente tem os órgãos do federal, estado e município. E como a gente precisa articular para que eles possam resolver problemas entre eles? Eles viram que o que acontece? A gente ainda precisa manter reuniões para essas esferas poderem conversar. É diferente de conselho. O conselho ele foi feito justamente para a gente conseguir fazer uma participação social.
né? Para a comunidade poder ter poder de voto, poder cobrar as suas coisas. Agora, quando a gente fala de comissões, a gente está falando de reuniões para poder ter a gestão acontecendo, poder conversar entre eles, tá? Então, falou de comissão intergestora, o que que você pensa? Está falando que é intergestor, vai ser uma reunião só com os gestores realmente para eles poderem fazer votação. E aí, quando a gente fala de CIT ou CIB, é justamente para falar quantos envolvidos a gente tem. Na CIT, ele está falando que é tripartite, ou seja, vai ter 3 partes envolvidas. Se são 3 partes envolvidas, quem a gente vai pensar? Vai estar o âmbito federal, o estado e o município. Os 3 juntinhos. Agora, se a gente está falando de uma CIB, é bipartite. Só tem 3 esferas aqui envolvidas. E aí a gente vai pensar só estado e município. É só isso que você precisa saber. Então lembra que uma comissão intergestor é para os gestores poderem conversar entre eles. E aí o bipartite ou tripartite é justamente falando quem vai participar dessa reunião. Se é tripartite, é as 3 esferas. Se é bipartite, 2 esferas só. Aqui agora a gente já está começando a finalizar, fiquem espertos, que vai vir daqui a pouco a perguntinha do milhão. E quando algo que cai muito em concurso, quando a gente fala do 80-80, é justamente das competências. O que é competência da União? O que é competência do Estado? O que é competência do município? E isso causa muita confusão e é um pedaço imenso da 80-80. E aqui eu vou ensinar só um macete para vocês. Eu não vou ler essa parte, então recomendo que depois que acabar a live, durante a semana, você pegue o 80-80 só para ler essas partes aí e conseguir aplicar essa dica. Sempre que a gente estiver pensando numa atribuição da União, pensa lá, né, o Ministério da Saúde. O que ele vai fazer? Ele sempre vai ter uma função mais de mandar, de planejar, de coordenar. Ele vai formular políticas. Então ele faz mais esse pensamento, né? Contrário, por exemplo, do nosso município. O município, ele quase não planeja nada, quase não pensa em nada, ele é mais executor. Então a gente consegue pensar nas palavras-chave para você procurar na função e conseguir lembrar. Então, se você olhar numa função lá, né, descreveram uma função, e aí tiver escrito assim, ó, formulação de política, formulação de qualquer coisa, grande chance de ser federal. Tá falando de implementação, vai implementar as políticas no âmbito nacional, não sei o que lá. Tá falando de federal. Definir políticas, definir princípios, definir qualquer coisa, geralmente está falando do federal também. Normatizar, fazer as normas, né? Tá falando do federal. Outra dica matadora é se ele estiver falando, colocar a palavra nacional. Vai fazer a aplicação da vigilância sanitária, por exemplo, em âmbito nacional. Se ele falou que é nacional, o único que tem poder de fazer isso vai ser o federal, tá? O estado só pode fazer as coisas no âmbito estadual, o município municipal. Então, falou de qualquer coisa de nacional, risca lá, porque vai ser uma função do federal. Daí você tem que tomar cuidado só com coordenar e executar, porque alguns pontos específicos, por exemplo, o trabalho com os portos nas fronteiras, aqui ele pode ter um papel de execução, tá? Então, alguns pontos a gente pode ver como coordenar e executar, mas essas palavras não são características do federal. Geralmente, quando a gente fala de coordenar, a gente vai estar falando de estado, e o executar, geralmente a gente está falando de município. Então, o que eu recomendo? Que depois você só bata o olho e vá marcando com marca-texto essas palavras, sabe? Ele coloca lá, funções do âmbito do federal. Vai marcando tudo que está escrito formalizar, tudo que está nacional, para ajudar você a identificar. E aí, você pode marcar as exceções com uma cor diferente. Então, por exemplo, esse daqui marca tudo em amarelinho. Daí, chegou nas exceções, ó, esse daqui não tinha falando nada de coordenar, de normatizar, de definir, não tinha nada. E aí, só tem esse coordenar. Então, marca de uma cor diferente para você lembrar que aquela é uma exceção, tá? Mas, no geral, só sabendo isso daqui, você consegue matar as questões na prova. O estadual, geralmente o estado, ele vai servir de apoio. Então, vamos supor numa empresa, né? Se a gente tivesse uma empresa
o dono da empresa, né, sei lá, o CEO, o presidente, seria o Ministério da Saúde, o que pensa e o que manda. O nosso estado, ele seria tipo gerente. Ele fica em cima, ele dá um suporte pro peão trabalhar lá, ele vai dar um apoio, mas dificilmente ele coloca a mão na massa realmente. E depois a gente vai ter o município, que o município seria o peão de fato. Seria aquele que trabalha, que coloca a mão na massa, que executa. Então, quando a gente pensar no estado, geralmente a gente vai aparecer apoio, complementar, suplementar. São essas palavras aqui são extremamente características. Apareceu isso, é estado, é uma função do estado. Se falar assim, vai fazer alguma coisa para o município. Quem tem relação direta com o município é o estado, a gente tem uma hierarquia. Então falou que vai fazer alguma coisa para o município, que não é uma função do município, entende? Fazer uma transferência de não sei o que para o município. Aí a gente vai pensar no estado. Se falar assim, ó, vai colaborar com a União, quem colabora com a União, pensa, vai ser o gerente que vai ir numa reunião com o vice-presidente ou vai ser o peão? Vai ser o gerente. Então o gerente colabora com a União. Daí você consegue lembrar. E se tiver escrito estadual, obviamente. Agora, no município, aí a execução em ponto e acabou. Ele vai planejar pequenas coisas, por exemplo, a assistência no âmbito do município, né? Vai fazer o serviço de fato. Agora, a palavra é execução. E o Distrito Federal? O Distrito Federal vai fazer os dois. Ele faz tanto as funções do município quanto do estado. Ok? Tá todo mundo vivo aí? Aqui vai uma dica para vocês de algo que eu fiz no MOP e funcionou muito bem. Lá eu fiz uma tabela, vocês conseguem fazer isso sozinhos, pegando e separando coisas similares em função de federal, estado e município. Por exemplo, aqui tá falando de porto, né? Daí quando eu falar de porto na federal, vai estar lá, estabelecer normas no porto. Agora aqui, quando fala de estado, ele vai falar assim, ó, colaborar com a União na execução de vigilância do porto, entendeu? Se você decorar só que alguma coisa do porto, não é o suficiente, porque o porto pode cair em 3 esferas diferentes, entendeu? E queridos, o de hoje tá pago! Muito bom! Muito obrigada pela companhia de vocês, um beijo e boa noite!